prevenção do câncer de mama mobiliza a reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. Câmara Técnica da Prefeitura de Natal dialoga sobre atendimento às pessoas que atentam contra a própria vida. Direito à assistência de saúde para os autistas é debatido na Assembleia Legislativa. E também vou conversar com o escritor Marivaldo Teixeira aqui no estúdio. Ele vai lançar o primeiro livro neste fim de semana. Esses são os destaques do Câmara Repórter desta quinta-feira, 17 de outubro de 2019. Começa agora. Olá, tudo bem? O Câmara Repórter começa com os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira no plenário da Câmara. Obras paralisadas em CEMEIs e UBSs de bairros da Zona Norte. Esse foi o tema que o vereador Luiz Almi trouxe para o pequeno expediente da sessão ordinária nesta quinta-feira. Como é que você começa, tem uma obra de um CEMEI num bairro carente como é Guarapes e deixa pela metade? Se começa, tem que ter começo, meio e fim. Começou no governo Carlos Eduardo um posto de saúde no Conjunto dos Garis. Você tem Alto da Torre, Conjunto dos Garis, Plaza Garden, 3 conjuntos residenciais que não tem um posto de saúde. E quando vai para o Santa Catarina, está fora de área. Quer dizer que esse povo está condenado a morrer? E o posto está lá pela metade, há 2 anos e meio, 3 anos, parada a obra. Então, é uma irresponsabilidade isso, porque quando você for retomar, vai ter que quase começar tudo de novo, é um prejuízo com dinheiro público. Dos 8 projetos da ordem do dia, apenas 3 foram aprovados em primeira discussão. Um mereceu destaque por entrar em votação com parecer contrário das comissões de Saúde e Finanças. A matéria institui o Programa Municipal de Saúde do Homem e é de autoria do vereador Franklin Capistrano. É preciso chamar a atenção do homem para a saúde dele mesmo, porque o homem não tem muita consciência da necessidade de cuidar de sua saúde, não. Então é preciso um programa que possa orientar preventivamente o homem de sua necessidade de saúde. Então este programa vem trazer isso, melhorar a qualidade de vida do homem. Existe uma lei de 2011 em vigor, né? Então você não pode tinha que ter um substitutivo à lei, e não outra lei. Então nós temos lei demais, né, e sem nenhuma ser executada. Outra matéria aprovada institui a Semana de Combate ao Bullying e Cyberbullying, de autoria do vereador Chagas Catarino. E a gente quer combater o bullying nas escolas municipais, em todas as escolas, principalmente nas municipais, que é onde a gente pode formar uma opinião, algum projeto que a gente pode constituir. E nesse combate ao bullying vai ser a primeira semana de setembro, que tem todos os professores, os pedagogos, faça orientações, procure divulgar o que é o bullying, a dificuldade, né, que as crianças têm quando sofrem um bullying. Ainda durante a sessão, foi aprovado pelo plenário um requerimento do vereador Preto Aquino sobre o estudo de viabilidade para a construção de um hospital em cidade satélite. O conjunto de cidade satélite, por ser uma área bastante grandiosa de terrenos baldios, existe sim a possibilidade de o estudo para que, uma vez o município tendo interesse de construir um hospital municipal, possa contemplar aquela área. Qual é o objetivo do nosso projeto? Lá já existe uma UPA, lá já existe unidade de saúde. E uma vez sendo construído o hospital municipal, poderemos considerar um complexo só para tratar de saúde do município da nossa cidade. A prevenção do câncer de mama através de políticas em Natal foi o debate promovido pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o crescimento de casos está relacionado à maior conscientização das mulheres para o diagnóstico precoce. As vereadoras da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres se reuniram nesta manhã para falar sobre a campanha do Outubro Rosa e as formas de prevenção do câncer de mama. O encontro contou com a participação de profissionais da saúde, grupos de apoio à causa e representantes da gestão pública, que apresentaram estatísticas, além de um balanço das ações realizadas neste mês.
É o câncer que mais mata mulheres, mas que existe uma sobrevida muito grande se esse diagnóstico for tido precocemente. Então, é mais uma oportunidade para que as mulheres conheçam o seu corpo, se toquem, façam autoexame e também que o poder público se prepare, aparelhe sua rede de apoio, a sua rede básica, para que uma vez a mulher, quando fizer o autoexame, vir que tem uma coisa fora do normal, ela possa ter acompanhamento e um tratamento para que tenha a sua vida curada e salva do câncer de mama. Fazer com que esse tema seja de conhecimento mais amplo ainda da sociedade, que as pessoas possam se envolver e que a gente possa estimular que as mulheres possam ter esse atendimento realmente necessário. É um momento realmente muito bom, ímpar na casa da gente estar fazendo tantas atividades em prol do Outubro Rosa. Uma das palestrantes da manhã foi o Ianê Azevedo. A radiologista destacou a necessidade da mulher conhecer o próprio corpo. O diagnóstico precoce é feito através da mamografia. É o exame de eleição para diagnóstico precoce. É importante que a mulher se conheça, que faça o autoexame da mama, que todo mês ela se olhe, ela se palpe, ela se conheça e pelo menos uma vez por ano ela consulte seu ginecologista ou mastologista para que ele, com mais experiência, possa examiná-la. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, 57.900 novos casos de câncer de mama vão acontecer neste ano de 2019 no Brasil. Um aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. E isso acontece porque agora as mulheres estão tendo mais acesso às formas de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O aumento é exatamente pela conscientização das mulheres, pelo diagnóstico precoce, então elas procuram fazer seus exames e esses tumores são diagnosticados. A diferença é que esse diagnóstico precoce vai impactar na diminuição da mortalidade. Quanto mais precoce for feito o diagnóstico, maior a chance de cura. Quando diagnosticado precocemente, as chances de cura do câncer de mama pode chegar a 95%. Manter hábitos saudáveis também é uma forma de prevenção e vale ter um cuidado especial com as terapias de reposição hormonal e também com o uso da pílula anticoncepcional. Ter cuidado com o uso de hormônios, ela não deve usar a terapia de reposição hormonal por mais de 5 anos. E o uso de contraceptivo, apesar de ser uma incidência baixíssima, ela também precisa conversar com o seu ginecologista para ver qual é o mais adequado. Há fatores de risco que estão nas nossas próprias mãos diminuí-los, que é o alcoolismo, o consumo de álcool de uma maneira geral, a atividade física, a diminuição da obesidade, a alimentação correta. Então, os pacientes, quando conseguem controlar esses fatores, eles podem diminuir em até 30% o risco de câncer. Trabalhadores nascidos em janeiro e que não são correntistas da Caixa Econômica Federal já podem fazer o saque de R$ 500 do FGTS a partir desta sexta-feira. Luísa Mendes. No Rio Grande do Norte, 71 mil trabalhadores nascidos em janeiro vão poder fazer o saque imediato do FGTS das contas ativas ou inativas. No Rio Grande do Norte, todas as agências da Caixa estarão funcionando nesta sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. E no sábado, estarão funcionando 25 agências, das 9 até as 3 da tarde, para o atendimento a esse trabalhador com direito ao saque imediato. Aqui no estado, o valor correspondente a esses saques é de 24 milhões e meio de reais. Os saques eles só poderão ser realizados apenas uma vez, ou seja, o trabalhador que retirar o dinheiro não terá direito a fazer um novo saque. Os saques eles poderão ser feitos até o próximo dia 31 de março de 2020. Lembrando sempre que quem opta por essa modalidade de saque não fica impedido de retirar o valor total do FGTS em caso de demissão por justa causa. Isso ocorre apenas para quem opta pelo saque aniversário. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. As constantes ações judiciais de familiares de pessoas com autismo, com o objetivo de garantir a assistência multidisciplinar pelos planos de saúde, foi o tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. O debate proposto nesta quinta-feira pela deputada Cristiane Dantas contou com a participação de representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público, OAB, planos de saúde e também de grupos de apoio dos autistas aqui no estado.
A judicialização da assistência à saúde pelos autistas foi o tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, proposta pela deputada estadual Cristiane Dantas. O objetivo foi ouvir e buscar soluções para garantir o atendimento multidisciplinar sem sobrecarregar os planos. Muitas mães, que têm filhos com autismo e encontram essa dificuldade de conseguir o tratamento, a terapia específica, a terapia voltada para uma melhor qualidade de vida. E os planos de saúde têm dado essa negativa a esses atendimentos. Então nós estamos aqui ouvindo todas as partes. O nosso objetivo aqui é encontrar um equilíbrio, onde os planos de saúde possam oferecer esses tratamentos que condizam com a necessidade do portador do autismo. Há um mês, a jornalista Mariana Pinto conseguiu atendimento para o filho de 11 anos, Mateus, após 1 ano e meio de briga judicial. Ela conta o sentimento da família para lidar com essa situação. É um sentimento de impotência mesmo, A gente, quando é mãe de uma criança especial, acho que a luta mais desumana que a gente tem não é nem que a gente trave em casa no dia a dia fazendo nossos filhos evoluírem, Ninguém sabe o que a gente passa dentro de casa. Eu acho que a nossa luta mais desigual é em busca do tratamento correto para eles. Hoje o meu filho tem o tratamento, consegui há cerca de 1 mês, depois de 1 ano e meio lutando na justiça para isso acontecer. Então vim à audiência não por mim, mas representando muitas mães e muitas outras crianças que precisam desse suporte. Segundo o presidente da Comissão de Saúde da OAB, a diferença no entendimento por parte do judiciário sobre o atendimento a portadores de transtorno do espectro autista é um problema. Também falta sensibilidade dos planos de saúde e clareza nas justificativas, que sempre são financeiras para não cobrir os tratamentos. Há juízes que têm o entendimento de que o contrato com o plano de saúde deve ser restrito. Já há juízes que entendem como o Superior Tribunal de Justiça de que o plano ele assume uma posição de provedor de saúde, assim como o poder público assume. Então ele deveria prover integralmente. Nós temos uma farta legislação que determina isso e é preciso que o judiciário se alinhe nesse sentido também. Representando um plano de saúde, Rodrigo Lopes acredita que é preciso buscar soluções conjuntas, mas garantiu que os tratamentos são de fato caros para atender a demanda crescente dos autistas. Realmente é um custo bem elevado dos tratamentos, mas é algo que a gente precisa dar cobertura e precisa estar junto às famílias, junto aos beneficiários. A gente está em busca de soluções tanto em outras instâncias jurídicas, a gente se sensibiliza, sabe que isso é uma causa social, mas como eu reforço o discurso, é algo que precisa ser feito a 4 mãos. Então estamos dispostos a buscar soluções para estar atendendo a população e principalmente os beneficiários da Unimed. Representando o Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio Santos reconheceu que a postura dos magistrados precisa de certa mudança e alerta para a obrigação de uma maior atenção às pessoas com necessidades especiais. Infelizmente, a Justiça tem que agir a partir da provocação das pessoas prejudicadas, bem como o Ministério Público, e é obrigação e dever dos planos de saúde, do SUS, dos governos, darem uma atenção especial às pessoas com deficiência mental, entre outros casos que precisam da atenção do Estado. Eu espero que nós possamos evoluir ainda mais e trazer qualidade de vida para os deficientes mentais. A importância dessa audiência é de que a gente possa ter um pouquinho de voz, e dar voz a quem não tem. Quando eu falo da voz a quem não tem, porque muitos autistas são não verbais, eles não conseguem dizer o que sentem, o que vivem. Então, precisam mais do que nunca de alguém com mandato, de alguém que olhe para nós, para que a gente deixe de ser aquela comunidade pequena, gritando sem ninguém escutar. A Câmara Técnica da Prefeitura de Natal dialoga sobre atendimento às pessoas que atentam contra a própria vida. A articulação, realizada nesta quinta-feira, integrou várias secretarias do município. Suicídio, tema delicado, uma realidade que infelizmente vem crescendo em todo o país. Em Natal não é diferente.
Os casos ocorridos sobretudo na Ponte Newton Navarro chamaram a atenção do poder público. Tanto que a Prefeitura criou uma Câmara Técnica para articular ações de prevenção ao tema. O grupo realizou na manhã desta quinta um 9º encontro, momento de discutir a padronização dos atendimentos às pessoas que tentam tirar a própria vida. Tentamos construir um fluxograma, um protocolo de atendimentos em relação aos suicídios em Natal. Como não havia um fluxograma, nem um protocolo em relação a esse tipo de atendimento, cada instituição levava para um lugar. Alguns levavam para casa, outros para o João Machado, alguns para a UPA. Então, a partir daí foi construído esse protocolo e esse fluxograma. E, além disso, a SMS, mais especificamente o pessoal da saúde mental, treina, faz uma capacitação desses operadores todas as segundas-feiras, para saber como fazer, como proceder, para onde levar. É uma ocorrência super complexa, uma pessoa que está tentando tirar a própria vida. Então, a importância da capacitação foi primordial na condução dessas reuniões. Já publicado no Diário Oficial do município, o fluxograma determina que os adultos que passam por essa situação sejam encaminhados às UPAs. No caso dos menores de 14 anos, a orientação é que sejam conduzidos ao Hospital Sandra Celeste. Se for tentativa de suicídio, o usuário ele vai ser conduzido para uma UPA. Se for um adulto, né? Então, ou um adolescente acima de 14 anos de idade. Se for abaixo de 14 anos de idade, ele vai ser conduzido para o Hospital Municipal, para a ala do Sandra Celeste, certo? Se o Sandra Celeste não tiver leito, vai solicitar leito para o Maria Alice. Esse é o fluxograma. A ideia é que se tenha uma padronização para que se possa dar um acompanhamento posterior à vítima, né, do tentativa de suicídio. Senão, se faz o primeiro atendimento, se leva para qualquer lugar, ele é liberado para a família e depois ele comete o ato de novo. Então a ideia é jogar ele dentro do fluxograma, jogar para a UPA e a partir dali ele seguir todo um cronograma de atendimento posterior, para evitar que ele repita o ato. Apesar do clamor sobre os suicídios ocorridos na Ponte Newton Navarro, um estudo realizado ano passado revelou que grande parte dos casos aqui de Natal acontecem dentro de casa. A grande maioria dos suicídios, não só no Rio Grande do Norte, em Natal e no Brasil, eles acontecem dentro de casa, enforcamento. Quase 68% das vítimas se enforcam. E no caso americano, por arma de fogo. A ponte é pela visibilidade, na visibilidade midiática que a ponte tem, não só aqui, em outras cidades do país, Vitória, Rio, isso também acontece. É uma cadeia de motivos que vem a gerar um limite para muitas pessoas diante de dificuldades enfrentadas na vida, que, na verdade, são dificuldades que são enfrentadas por uns de uma forma mensurável e de outros que não têm saída. Então, se leva ao cúmine de um suicídio. Lembrando que a ponte, ela é apenas um canal. A ponte é um instrumento que está ali, mais fácil de quem está numa situação de profundo adoecimento mental, porque para chegar a um ato desse, você com certeza você está com adoecimento mental e que a ponte está ali. Então, a ponte termina sendo um instrumento. Diante do aumento do número de casos de suicídio, a coordenadora do Serviço de Atenção à Saúde Mental do município diz que a Prefeitura vem se esforçando para ampliar os atendimentos também aos familiares. Eles necessitariam de apoio psicológico, né? De acompanhamento psiquiátrico. O atendimento médico diante da tentativa de suicídio ele é obrigatório. Certo? Por isso eles vão ser conduzidos a uma UPA e para as famílias ainda realmente é precário o suporte, né? Mas os CAPs, por exemplo, têm suporte à família. Tá? Por onde essas famílias circularem na rede, se subentende que elas merecem o apoio. E agora um aviso aos donos de animais de estimação. Termina nesta sexta-feira a campanha nacional de vacinação antirrábica. Em Natal, o Centro de Controle de Zoonoses segue fazendo atendimentos itinerantes nos bairros, além da vacinação na sede, que fica na Zona Norte. Dados do Centro de Controle de Zoonoses apontam que, até o momento, foram imunizados quase 70 mil animais na capital, sendo 47 mil cães e 22 mil gatos. O objetivo da campanha é controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, o que também evita a transmissão para os humanos.
Neste último dia, sexta-feira, para a vacinação, o Centro de Controle de Zoonoses também vai realizar a vacinação em imóveis que têm mais de 5 animais e condomínios. Basta ligar para o número 3232-8235 para marcar o atendimento. Vários anos após a construção, o galpão multiuso da Cidade da Esperança continua abandonado e serve apenas de acúmulo de lixo. De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos de Natal, uma ação judicial sobre a utilização do espaço ainda não foi concluída. Lixo acumulado pelo chão e móveis entulhados. Os banheiros não têm mais as portas e os colchões mostram a ocupação do lugar. Seu Francisco trabalha no bairro há 44 anos e conta que alguns comerciantes, assustados, estão procurando outros pontos para sair de perto do galpão abandonado. Além da sensação de insegurança, o mau cheiro tem incomodado os moradores. Nunca foi utilizado e ficou sem domínio. O poder público não aparece nessas horas para agir, ver esse pessoal, essa bagunça que eles fazem aqui, que ninguém, à noite aqui o povo passa em outra rua com medo de passar aqui, de tanto drogado. A gente não aguenta com o fedor. Aqui isso é diretamente os 30 dias do mês. Às vezes é que passa assim esses varredores de rua aqui para melhorar um pouco, né? Mas o povo é tudo fechando as portas que não aguenta, sai todo mundo daqui de perto. O galpão multiuso foi construído em 2010 com uma estrutura que deveria abrigar os feirantes da Cidade da Esperança. Mas os moradores lembram que o espaço não foi utilizado como feira. O pessoal pede para que venha a feira, né? Porque realmente foi feita uma estrutura para uma feira, né? Mas até o momento nada de feira. E vai fazer 15 dias atrás, houve até, pode ver as chamas aqui, houve um incêndio aqui dentro, a gente teve que chamar o bombeiro para poder apagar. E descobriram o que era quando chegou? Chegou aí, era troço de morador de rua, pedaço de colchão. Tá muito jogado aí, só que vai aqui mesmo é os noiados. Os drogados vai à noite todinha, é lixo todo dia, levar as portas, sanitário não serve para nada. Um conflito entre a empresa construtora do galpão e o município culminou em um processo de judicialização do espaço, que já se arrasta por vários anos. Segundo o secretário adjunto de operações da Censul, Josenildo Barbosa, a proposta é fazer um novo projeto para a utilização do galpão, mas somente após a conclusão do processo judicial. Nós estamos aguardando a finalização do processo para, em decorrência do tempo que ele já vem na Justiça, levarmos ao conhecimento da comunidade e se permanece o pleito de um mercado. Se permanecer, vamos resgatar o projeto e colocá-lo em prática, levar ao prefeito e ver a viabilidade de colocá-lo em prática. Caso ocorra uma mudança, já que a feira não é mais no entorno onde é o galpão, a comunidade esteja com outro pleito, a prefeitura irá montar um novo projeto e levar o conhecimento da sociedade. Outro ponto que provoca muitas reclamações dos moradores da área é o grande acúmulo de lixo em torno do galpão. Procurado pela comunidade, o vereador Sueldo Medeiros solicitou aos órgãos competentes que resolvesse a situação. Quando eu fui procurado por pessoas ligadas a mim, que moram na comunidade, foi com o objetivo de primeiro realizar uma limpeza na área, no entorno do galpão. E isso nós requeremos à Urbana e a Urbana de pronto nos atendeu. Eu posso até, se tiver novamente, reiterar o pedido. Ou fazer um novo pedido em razão da sujeira que comumente as pessoas colocam. Porque a pessoa precisa ter o hábito de colocar o lixo no lugar adequado. A outra providência que pediram para a gente adotar foi no sentido de desocupar a área que tem pessoas ocupando irregularmente, entendeu? Morando lá, e isso realmente não é interessante. Então, isso eu requeri a Centas, quem é responsável pela área social da prefeitura. De acordo com o diretor de planejamento da Urbana, constantemente é feita limpeza e remoção dos entulhos ao redor do galpão. Como o prédio está com a questão judicial e a Urbana só pode limpar o logradouro, a Urbana limpa constantemente o seu entorno. Então isso é feito regularmente. Ela só não pode limpar dentro por causa de questões judiciais. Lembrando que a gente vai fazer a limpeza desse jeito, mas a tendência é que retorne a sujar do mesmo jeito novamente. Enquanto não for fechada a área, isolada a área ou dado um uso social para ela, o que vai acontecer é isso.
Agora uma dica de lazer para as crianças. Os pequenos terão uma programação recheada dentro do Festival Internacional de Cinema Infantil. O evento conta com mais de 70 produções e começa nesta sexta-feira. O festival está na 17ª edição e vai acontecer no período de 18 até 27 de outubro. Na programação vão ter curtas, médias e longas metragens, tanto nacionais quanto internacionais. As mais de 70 produções serão exibidas no Cinemark do Middle e a preços populares, ou até mesmo de graça, como será o caso dos estudantes de escolas públicas. Durante o festival vão ter brincadeiras, sessões voltadas para os deficientes visuais e também sessões para que os pequenos conheçam o trabalho dos dubladores. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. A seguir, eu vou conversar com o escritor Marivaldo Teixeira. Neste fim de semana, ele vai lançar o primeiro livro, Trilogia das Decisões. O Câmara Repórter volta já, não saia daí. O Câmara Repórter está de volta para trazer para você uma dica de livro que vai ser lançado neste próximo domingo, dia 20. E eu estou aqui com o escritor, autor da obra que a gente vai conversar aqui, Marivaldo Teixeira. Marivaldo, seja muito bem-vindo aqui para falar sobre o livro Trilogia das Decisões, que vai ser lançado. Muito obrigada pela sua presença aqui para conversar conosco. Obrigado, Larissa. Marivaldo, do que trata esse livro, Trilogia das Decisões? Né? O que é que te motivou a escrever essa primeira obra, não é isso? Tem uma história longa, porque se eu contar, só amanhã de manhã que a gente acaba. Eu comecei, quando eu fui na Alemanha, eu conheci uns bruxos. Eu pensei que bruxo não existia, mas existe. Sim. Mas são bruxos bons, né? E numa reunião que eu estava com eles, uma senhora falou que eu era viking. E eu não entendi, pô. Viking tem 2 metros de altura, eu tenho 1,70 m. Então, ela falou, não, mas a tua origem é viking. Aí me deram o livro de runas para ler. Sim. E eu, como o fuso horário dos Estados Unidos para a Alemanha, que eu morava nessa época nos Estados Unidos, era de 6 horas. Então, o que era meia-noite para ele, para mim era 6 horas da tarde. Então, sim, o que aconteceu? Eu li o livro a madrugada inteira e me absorvi daquela informação e comecei a fazer triângulos nas minhas decisões. Quando eu volto para casa, todas as minhas decisões eram pautadas em triângulo. Bom, para encurtar a história, eu voltei para o Brasil e comecei a entender por que eu estava... Tudo que eu fazia tinha uma trilogia, tinha um trílogo. Isso me chamou a atenção. Eu comecei a estudar sobre isso pesquisando. Aí encontrei Adam Smith, Freud, Jung, Antônio Damasio, os filósofos que já falaram muito sobre tomar decisão. E a motivação foi o primeiro item que me chamou a atenção. Eu comecei a estudar sobre motivação e depois veio a necessidade. Eu ficava intrigado por que todo mundo fala de necessidade na economia, no marketing, em todos os lugares, né? E aquilo me chamou a atenção novamente, eu comecei a pesquisar sobre necessidade. Mas no meu íntimo faltava um item, e eu não sabia que item era esse. E numa conversa com os amigos me falaram do interesse. Eu falei, esse é o nome, interesse. Foi quando eu fechei o trílogo, motivação, interesse e necessidade, formando essa tríade. E a trilogia porque essa tríade, motivação, interesse e necessidade, ela é composta de várias outras tríades, como corpo, mente, espírito, pai, filho, Espírito Santo, que as pessoas falam, pai, filho, mãe, fogo, água e terra. Então, para mim, se tornou uma coisa um pouco clara que esse trílogo das decisões também fazia sentido. E já tem mais de 16 anos que eu pesquiso essa obra, né, para chegar a uma conclusão e fundamentar essa teoria baseado nos grandes escritores e filósofos e pessoas que passaram pela humanidade e deixaram esse arquivo de conhecimento tão importante para todos nós.
Olha só, muito interessante. E falando então nessa trilogia de decisões, nesse triângulo aí que você citou, motivação, interesse e necessidade, diante do mundo complexo em que a gente vive atualmente, né, na contemporaneidade, em que também a gente se depara muitas vezes com pessoas com dificuldade em tomar decisões. Né? Decisões, às vezes, que não são necessariamente decisões complexas para mudança de vida. Sim. Mas, diariamente, na rotina de cada pessoa, decisões precisam ser tomadas. Por que algumas pessoas têm mais dificuldade e outras não? Verdade. Já me perguntaram, eu pergunto às pessoas assim, qual é a primeira decisão que a gente toma quando acorda? Aí eu levanto, não, você abre o olho. Você imagina que, segundo os pesquisadores, uma pessoa normal toma cerca de 30 mil decisões por dia. Imagina o Bill Gates, tudo isso. Eu tinha noção. E vocês, meninas, tomam muito mais decisões, porque tem filho para tomar conta das coisas mais, né? Ou vocês têm essa capacidade de decidir mais do que o homem. Então, você imagina como é difícil decidir. Você já acorda abrindo o olho e fala onde eu estou, o que eu vou fazer. E esse processo de decidir leva as pessoas a entrar numa dicotomia do certo e do errado. E no livro eu não falo que existe o certo ou errado. Porque se existe certo ou errado é porque eu estou julgando alguém. E quem somos nós para julgar alguém? Mas se a pessoa me perguntar numa atitude que não foi lá muito adequada, você acha que foi certo? Eu não sei. Mas que foi incoerente, foi. Você falou uma coisa, mas você fez outra. Ela foi incoerente. Se está certo ou errado, não sou eu que tenho que decidir. Então o livro fala muito da coerência e da incoerência das nossas decisões, segundo os nossos valores. Isso que interfere? Isso interfere, uma das situações que interfere, sim. E outro processo que interfere nesse processo é os fatores internos, são seus valores morais, éticos, né? Educacionais, cognitivo, cultural, etc., etc., que é uma coisa sua, é interno. E os fatores externos que nos influenciam e às vezes nos ameaçam a mudar nossas decisões. E eu sempre falo assim, às vezes, quando alguém está numa dúvida, a melhor decisão é não tomar decisão. É a melhor decisão que existe. Fica quietinho lá, não vou pensar agora, não vou decidir agora. Por aí. Até para não tomar decisões precipitadas, né? Esse é o grande perigo? Totalmente. E muitas vezes, por exemplo, uma decisão precipitada, dependendo da situação do momento, ela é até válida. Um jogador de futebol, ele se antecipar numa jogada, alguma coisa parecida, é válido, ele fez o gol. Mas na vida normal, no dia a dia nosso, nós não estamos competindo com todo mundo, nós estamos competindo com nós mesmos. O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Nesse caso, pelo que você está dizendo, eu captei aqui essa questão de emoção, né? No que eu falei de decisão precipitada, vai muito do que a gente está sentindo naquele momento. Então, ter um controle emocional para diferenciar um pouco, racionalizar, saber ponderar melhor é fundamental. Totalmente. Quando eu falo a motivação, segundo está escrito, ela tem a ver com o verbo gostar. O interesse, ele é racional, tem a ver com o verbo trocar. E a necessidade, o verbo precisar. Aí sempre vem as perguntas, como é que alguém consegue tomar uma decisão sem gostar do que está fazendo? A decisão é incoerente. Tende as decisões a serem incoerentes. Como é que alguém pode tomar uma decisão sem haver interesse nessa troca? Aí eu digo que não existe decisão do mundo, até onde eu entendo, sem interesse. É muito difícil alguém até assumir que eu faço sem interesse. Aí eu separo na decisão no livro o interesse tangível, que é o lado material, e o intangível. O interesse intangível é a caridade. E as pessoas, mas eu fiz aquilo sem apreço. Mas qual foi a tua intenção de fazer aquilo? Não foi para a pessoa se sentir bem? Então houve interesse. Mas o interesse intangível, em função de ajudar o próximo. E a necessidade, tento deixar bem claro no livro, todas as vezes que nós tivermos com essa necessidade muito alta, a tendência é nós virarmos necessitados. E quando a gente se torna necessitado, o mundo tira vantagem da gente. Entendi. Então o livro ele tem essa conotação, né, de Então, para se tomar boas decisões, é bom estar com essa tríade que você citou aí, equilibrada. Sem dúvida. Ela em sinergia, porque ninguém pode tomar uma decisão só emocional ou só racional. Nós somos humanos, então nós temos essa tendência do nosso cognitivo cultural, toda a nossa idiosincrasia sobre
quem somos, para onde nós vamos. Todo mundo tem essas dificuldades. Sim. E é muito difícil, até eu mesmo, às vezes, me deparo numa decisão, quando eu falo assim, qual é a melhor decisão que eu vou tomar agora? Peraí, deixa eu parar, deixa eu me lembrar do meu livro, para depois eu decidir. Eu não tomo decisões no mesmo dia das coisas que eu faço. Marivaldo, você está aí com o livro em mãos e falou que, enfim, para resultar nessa obra, aí foram muitos anos, né, de vivência, de estudos, de pesquisa. Mas quando é que você sentou mesmo e tenho que colocar todo esse meu conhecimento, essas minhas análises em um livro? Boa pergunta. Quando eu resolvi sair do Rio de Janeiro e vir para Natal, eu acho o Natal um paraíso. Eu estou sempre estudando e abro minha janela, aquela brisa, e me inspira a começar a escrever. E Natal tem toda uma característica, uma cidade inspiradora, né? Eu acho Natal uma cidade maravilhosa. Agradeço até a Deus de me ter tido a oportunidade de vir para Natal e ter tido esse tempo, né? A gente começa a pensar, escrever alguma coisa e que ela seja útil. Tem se enveredado até pela música também, né? Também. Composto, fazendo composições aí. Sim, também. Felizmente, eu também tenho esse viés musical, né? Eu sou compositor também. Estou lançando um CD agora, também no dia 20, no mesmo dia do livro, um CD de músicas autorais. Ah, muito bom, então. Eu também canto. Hoje eu estou um pouco afônico, mas numa outra hora eu vou apresentar. Mas basicamente, como eu diria, como minha filha me pergunta, pai, quem você é atualmente? Eu sou um homem feliz. É a resposta que eu dou. Tá certo. Então, o lançamento neste domingo vai ser um lançamento bem cultural. Então, não só pelo livro, né, mas também pelo lado musical aí que você vai apresentar para as pessoas, né? E onde é que vai ser o lançamento? Fala para a gente aí, para convidar as pessoas para conferirem, né? Só um detalhe. Nesse dia, vários amigos músicos meus estarão tocando também lá. Então são várias pessoas tocando música diferente. É um ambiente totalmente descontraído. Eu não vou falar o que é porque é surpresa, vai ter uma atividade lúdica. Quem quiser vai lá para ver. Para as pessoas se interagirem, né? Vai haver não é uma brincadeira, é um jogo, mas que um jogo interessante, que ninguém tem que apostar nada, mas que vai ajudar, né? Então é muito importante que eu tenha tido essa oportunidade de chegar aqui com você, Larissa, e me dar essa oportunidade de esclarecer para o público em geral. Tá certo. E o lançamento vai ser onde, Marivaldo? Então fala aí, chama... Vai ser no dia 20 de outubro, domingo, de 16 às 19 horas, na Nova Acrópole, Organização Internacional de Filosofia. Fica ali na rua Trairi, 516, em Petrópolis. Quem vai pela Prudente de Moraes tem a Praça Cívica, não tem? Sim. Aquela é a primeira ruazinha à direita ali. Tá certo, então, todo mundo convidado nesse domingo a partir das 4 horas. Já fica aí uma dica para finalizar o domingo com esse momento aí cultural, com música, com leitura também. E após o lançamento, Marivaldo, do livro, você pretende colocar à disposição para as pessoas adquirirem onde, assim? Eu vou colocar, eu estou vendo uma editora para fazer isso, também vou colocar no e-commerce. Para quem quiser, acesse e meio o livro digital vai estar à disposição, aí, totalmente. Para vender aí pela internet. Então tá bom, eu conversei aqui com o Marivaldo Teixeira, escritor que está lançando a sua primeira obra, que é o livro Trilogia das Decisões, sobre o qual a gente conversou aqui, né? Um assunto muito interessante, e é com isso que os leitores vão se deparar com essa obra. Marivaldo, obrigada aqui mais uma vez pela sua participação e sucesso no lançamento. Obrigado, Larissa, você também. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A todos que nos acompanham, obrigada pela audiência. E a gente volta a se encontrar nesta sexta-feira com outras informações da Câmara Municipal e também do que acontece na nossa cidade, no nosso estado. Tchau.